Existe uma lei que muda tudo, e na verdade, você já está usando ela todos os dias, mas provavelmente do jeito errado. Sim, ela está agindo agora mesmo, enquanto você escuta essas palavras. E o que mais assusta é que essa lei não é uma teoria nem uma metáfora espiritual. Ela é real. E foi ensinada nos salões sagrados de Amenti por Thoth, o mesmo mestre que guiou civilizações inteiras para além do véu da ignorância. Essa é a lei do reverso. Um dos segredos mais perigosos já revelados, porque ela não apenas quebra o sistema, ela tira o controle das mãos do mundo externo e devolve o poder a você. Só que tem um detalhe: se você não entender como ela funciona, vai continuar usando essa força contra si mesmo, vai continuar criando escassez quando deseja abundância, criando afastamento quando busca amor e sabotando tudo o que quer manifestar, sem perceber. Mas hoje isso muda. Você vai entender como essa lei atua em silêncio, dissolvendo o que é forçado e aproximando o que é natural. E eu não vou te dar só a teoria, vou te mostrar como isso acontece com pessoas reais e como você pode aplicar isso ainda hoje, com um exercício simples, sem técnicas complicadas, sem rituais mirabolantes. Mas atenção, quem sair no meio vai perder a chave mais importante, porque a parte mais poderosa está no final. Quando eu te mostro como viver isso no cotidiano, sem esforço, sem luta, sem se perder em pensamentos. Agora ouça com atenção. O que você vai ouvir nos próximos minutos pode mudar completamente sua visão sobre manifestação. Você já notou como certas coisas só acontecem quando você para de correr atrás? Como se uma força invisível estivesse só esperando você soltar para então agir. Isso tem nome. Thoth chamava de rendimento consciente, o momento exato em que você sai da frente, silencia o barulho da mente, e o universo finalmente consegue fazer o que você nunca conseguiu forçando. Pense nos momentos em que você tentou resolver algo com todas as forças, noites mal dormidas, 1000 pensamentos, ansiedade no peito, e nada funcionava. Até que num ato de exaustão, você simplesmente soltou. E nesse instante a resposta veio. Uma ligação inesperada, uma solução que você não via, uma sincronicidade perfeita. Isso não é coincidência. É a lei do reverso em ação. E agora você vai aprender a usar ela a seu favor. Porque quando você entende o que está prestes a ser revelado, tudo aquilo que você persegue começa a perseguir você. Quando você respeita o fluxo da vida, algo muda. Thoth dizia que o universo é autoajustável, uma inteligência viva que não precisa ser empurrada, apenas liberada. A vida não quer esforço, ela quer sintonia. Mas o problema é que a mente humana confunde esforço com merecimento, e nesse ruído, bloqueia aquilo que mais deseja. Foi exatamente isso que aconteceu com Elian, um escultor desconhecido que vivia em uma pequena vila à beira de uma floresta. Por anos, ele tentou vender suas obras, bateu de porta em porta, implorou por atenção, gastou tudo o que tinha em promessas de divulgação, mas nada funcionava. Cada recusa parecia um sinal de que ele não era bom o suficiente. Até que um dia, esgotado por dentro, Elian tomou uma decisão silenciosa. Ele não desistiu de seu dom, mas também não imploraria mais para ser visto. Voltou para seu ateliê de madeira e esculpiu em silêncio, não para o mundo, mas como uma oferenda ao invisível. Ele se permitiu confiar. Meses depois, um viajante se perdeu na floresta. Encontrou abrigo em sua vila, e ao entrar no ateliê de Elian, ficou paralisado. Não pelas esculturas em si, mas pela vibração que elas carregavam. A paz, a entrega, a ausência de urgência. Aquele viajante era curador de uma galeria internacional, e semanas depois, as obras de Elian estavam em exposição na capital, sem ele correr, sem ele pedir. Thoth dizia que é quando você solta, não por fracasso, mas por entrega real, que o universo se realinha, porque esse soltar não é passividade, é uma confiança tão pura que dissolve o barulho da ansiedade. E esse silêncio é o campo onde o invisível finalmente pode agir. Você já viveu isso, no amor, quando insistiu e tudo travou, até que soltou, e a pessoa voltou. Na carreira, quando tentou controlar tudo, até que parou, e a oportunidade chegou. Porque o universo não responde ao seu esforço, ele responde ao seu equilíbrio. Thoth ensinava que o universo não se move pelo excesso, ele se move pela harmonia. Quando você vibra carência, medo ou desespero, você está dizendo ao campo, ainda não é real,
Mas quando você vibra confiança, você declara: já é meu. E assim, o campo se organiza. Mas isso exige um tipo de fé que vai contra tudo o que fomos ensinados. Exige não cavar a terra todos os dias para ver se a semente brotou. Exige respeitar o tempo da vida. Exige colaborar com o fluxo, como Toth dizia. Não controlar, mas dançar com ele. E é aqui que o milagre silencioso começa. As sincronicidades surgem. O inesperado se alinha. As respostas chegam sem barulho. Não porque você esqueceu, mas porque você lembrou com paz. Esse é o segredo. Soltar não é desistir, é descansar em confiança. É manter o desejo vivo, mas leve, sem implorar, sem vigiar, sem pressionar. E agora, chegamos no ponto mais importante. O que parece mágica tem, por trás, um princípio exato, uma engrenagem cósmica que regula tudo. É isso que Toth chamava de lei do reverso. Uma lei tão antiga quanto o tempo, registrada nos textos herméticos, mas ignorada pelo mundo moderno. Não porque seja difícil, mas porque ela contradiz tudo o que a mente comum acredita sobre esforço, luta e controle. Essa é a lei que você já está usando, todos os dias, mas talvez esteja usando ao contrário. E agora, você vai aprender a ativá-la da forma correta, porque a partir daqui, o que você persegue vai começar a te perseguir. Existe uma mentira que foi repetida tantas vezes que a maioria das pessoas simplesmente aceitou como verdade. A ideia de que, se você não se agarrar com força, vai perder tudo. Mas Toth ensinava exatamente o oposto. Quanto mais você tenta segurar, mais aquilo escapa. Quanto mais você tenta controlar, mais o universo se fecha. Porque a criação verdadeira começa exatamente onde o controle termina. O poder real surge quando você abre mão de ser o maestro da orquestra e percebe que o silêncio entre as notas é tão importante quanto o som. Toth dizia que o universo já sabe como tecer a tapeçaria da sua vida. Ele não precisa da sua interferência, ele precisa do seu espaço. E esse espaço é criado quando você silencia, quando você para de empurrar, parar de forçar, parar de gritar por dentro. Quando você se torna um campo vazio de ansiedade, de medo, de carência, esse espaço interno é automaticamente preenchido pela ordem invisível, porque o universo, por sua natureza, sempre busca equilíbrio. Mas a mente não suporta esse vazio. Ela quer preencher tudo com planos, estratégias, repetições mentais, pedidos ansiosos. E é aí que o ruído se instala. Esse ruído bloqueia o fluxo. A verdadeira criação não acontece no meio do barulho. Ela acontece no intervalo, no espaço entre o pensamento e o sentir, no estado de confiança silenciosa. É esse estado que abre o canal entre você e o invisível. Para ilustrar esse princípio, imagine a história de um guerreiro que, por anos, lutava por justiça. Ele corria de um lado ao outro, resolvendo disputas, exigindo verdades, tentando salvar todos ao redor. Mas com o tempo, ele começou a adoecer. Nada dava certo. A vida parecia travada. Exausto, ele decidiu subir a montanha sagrada onde os antigos mestres meditavam. E lá, em silêncio, sem planos, sem armas, sem objetivos, ele sentiu algo. Era como se o próprio universo respirasse com ele. Pela primeira vez, ele não fazia nada. E tudo começou a mudar. As mensagens vinham por sonhos. As pessoas certas apareciam sem esforço. E quando voltou à vila, as situações que ele tentou resolver por anos já estavam resolvidas. Toth chamava isso de ação através da não ação. Não é preguiça, não é desistência. É agir a partir da paz. É ser como a vela. Ela não combate a escuridão. Ela apenas brilha. Ela não tenta iluminar. Ela é a própria luz. O segredo é esse: deixar de ser aquele que força e passar a ser aquele que sustenta. Sustenta uma vibração, um estado, uma certeza silenciosa. Quando você entra nesse estado, o subconsciente, ou como Toth dizia, o campo sagrado dentro de você, começa a se mover. E esse campo não responde ao que você deseja com a boca, mas ao que você vibra quando ninguém está olhando. Ele é o portal entre o invisível e o visível. A verdadeira realidade não se dobra às suas palavras, mas sim ao seu estado interno. É por isso que muitas pessoas afirmam e visualizam, mas continuam criando escassez. Porque por dentro o sentimento é de medo. E é isso que o campo escuta. Não é sobre repetir 1000 vezes.
é sobre sentir uma única vez com verdade. Esse é o ponto central da lei do reverso. Ela age em silêncio, ela transforma quando você para de tentar transformar. Ela responde quando você para de pedir, porque nesse espaço limpo, sem ansiedade, sem resistência, o universo finalmente encontra espaço para entregar o que é seu. E ele entrega, sempre entrega, mas apenas quando você deixa de atrapalhar. Se você já tentou técnicas, visualizações, meditações e nada aconteceu, significa que você precisa de ajuda para acessar o ponto certo da criação, porque o problema não está no que você está fazendo, mas em como você está vibrando enquanto faz. A maioria das pessoas continua tentando manifestar com a mente racional, enquanto o campo verdadeiro só responde à vibração pura e silenciosa do subconsciente. E é exatamente por isso que o livro Seu Eu Superior foi criado, para te conduzir passo a passo até o ponto onde a realidade começa a responder. Lá, você vai aprender o momento exato de soltar, como eliminar a ansiedade que bloqueia seus desejos e como ativar o estado vibracional onde os milagres acontecem sem esforço. São técnicas ocultas, fundamentadas nas leis herméticas e nas práticas de manifestação quântica, que vão te ensinar a alinhar seu campo com aquilo que deseja, sem precisar repetir afirmações ou forçar resultados. Se você está pronto para parar de tentar e finalmente começar a receber, o link está no primeiro comentário fixado. Esse é o seu momento. Pense no seu subconsciente como um solo vivo. Ele não analisa, não questiona, não negocia. Ele apenas aceita o que você sente como real e planta isso no tecido invisível da realidade. Se você vibra medo, ele cultiva circunstâncias que confirmam esse medo. Se você vibra escassez, ele te cerca de experiências que comprovam a ausência. Agora, se você vibra certeza, mesmo sem nenhuma prova, esse campo começa a responder. Ele move forças que você não enxerga, cria caminhos que você não previa. Mas há um desafio. A maioria das pessoas quer colher uma coisa enquanto planta outra. É como a história de Luna, uma mulher que buscava o amor. Ela afirmava que estava pronta, que queria alguém especial, que merecia um relacionamento verdadeiro. Mas toda noite, quando se deitava, sentia um vazio, uma tristeza silenciosa. E pior ainda, um medo de nunca ser escolhida. Ela dizia, eu quero amor. Mas vibrava abandono. Dizia, estou aberta. Mas no fundo carregava a crença de que nunca seria suficiente. O que o subconsciente captava? O sentimento mais profundo, não as palavras. Um dia, Luna conheceu uma anciã que vivia sozinha em uma cabana no alto das montanhas. Essa mulher ouvia pouco e falava menos ainda, mas sua presença emanava algo que Luna nunca havia sentido. Paz. Em silêncio, a anciã colocou na mão dela uma semente e disse apenas isso. Plante isso como se já estivesse florescendo. Luna não entendeu, mas obedeceu. Durante semanas, ela cuidou do pequeno vaso como se já houvesse ali uma flor. Acordava, sorria para o vazio, colocava água com reverência, sentava-se ao lado da terra e dizia, eu já te vejo. Algo começou a mudar dentro dela. Sua postura, seu olhar, seus pensamentos. O vazio deu lugar à calma. O medo foi substituído por uma leveza. E então, em uma manhã comum, uma pequena flor nasceu. Mas o mais curioso, nesse mesmo dia, alguém inesperado apareceu em sua vida. Alguém com a mesma paz que ela havia cultivado. Luna entendeu ali, sem precisar de explicações, o que a anciã quis dizer. Você colhe o que sente, não o que diz. Mudar a vibração, portanto, não é sobre fingir. É sobre sustentar internamente aquilo que você ainda não vê externamente. É olhar para a vida com o coração de quem já recebeu, mesmo quando nada mudou por fora. É agradecer pela cura mesmo antes dela chegar. É sorrir pela vitória antes do prêmio se manifestar. Essa é a prática. E no início, a mente vai resistir, vai gritar. Mas isso é mentira, porque ela foi treinada a acreditar apenas no que os olhos enxergam. Mas o subconsciente não funciona com lógica, ele funciona com frequência. Quando você começa a se alinhar vibracionalmente com o que deseja, paz, amor, prosperidade, e sente isso de forma sincera, mesmo que por breves instantes, você cria um canal. E quanto mais esse canal é sustentado com gratidão silenciosa,
menos resistência há. E quando a resistência some, o invisível age. Diga nos comentários: estou desperto para afirmar que a partir de agora você está alinhado ou alinhada com a vibração certa. Esse é o ponto onde tudo começa a acontecer exatamente quando você para de forçar. Quando você confia o bastante para parar de correr atrás e ainda assim permanece aberto, vibrando, disponível. Não porque desistiu, mas porque aprendeu a colaborar com o fluxo. Não é o esforço que cria, é a entrega, não é o controle que manifesta, é a paz silenciosa que você sustenta quando o mundo ainda parece o mesmo. Pense nos momentos da sua vida em que as coisas finalmente aconteceram e lembre-se de como isso veio após você já ter soltado. Aquela mensagem que nunca chegava apareceu quando você deixou de esperar. Aquela pessoa que parecia ter se perdido no tempo ressurgiu justamente quando você parou de procurar. Aquela vaga de emprego, aquela proposta, aquela chance que só veio quando você desviou o olhar e seguiu em frente. Nada disso foi coincidência. Foram respostas que já estavam a caminho, mas que só encontraram passagem quando você saiu da frente. Toth dizia que, enquanto você agarra, o universo recua. O que é agarrado com medo se torna inacessível. Mas o que é solto com confiança encontra o caminho de volta até você. É como tentar prender a água entre os dedos. Quanto mais você força, mais ela escapa. Mas se você apenas abrir as mãos, ela passa e toca você inteira. Isso não é desistir. É confiar tanto, tão profundamente, que você não precisa mais se apegar ao resultado. É entregar o desejo ao campo, sem pressa, sem cobrança. É deixar de buscar por carência e começar a expressar por completude. Pense em alguém que passa a vida tentando ser visto, tentando ser aceito, tentando provar seu valor. Ele faz tudo certo, se molda para agradar, se sacrifica por aprovação, mas nada chega, até que um dia ele cansa, e ao invés de continuar correndo, ele para. Decide viver por si mesmo, agir com autenticidade, ser quem é. E nesse exato momento, o reconhecimento chega. O mesmo vale para o amor. Quantas vezes alguém deseja tanto ser amado que carrega esse desejo como um peso, uma ferida aberta? E, ironicamente, isso afasta todos ao redor? Mas quando encontra paz em sua própria companhia, quando se sente inteiro mesmo sem ninguém, é aí que o amor aparece, não como remendo, mas como reflexo da completude. É isso que Toth queria dizer quando falava que o universo responde ao seu estado interior, não às suas palavras. Não adianta afirmar que quer prosperidade se sua vibração profunda é de medo e carência. Não adianta rezar por amor se dentro de você só há urgência e insegurança. O campo invisível capta o que você sente como verdadeiro, e isso é o que se manifesta. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você acredita que precisa de algo para ser feliz, mais distante isso se torna. Mas quando você encontra a felicidade agora, sem depender de nada, essa vibração atrai tudo que está em sintonia com ela. O universo não pune, ele espera, ele aguarda o instante em que sua vibração deixa de ser desespero e passa a ser confiança. E quando isso acontece, mesmo que por um único segundo de paz verdadeira, o fluxo volta a se mover. Não são necessários anos de prática ou técnicas complexas. Um instante de rendição autêntica tem o poder de reorganizar sua realidade. Mas há um detalhe fundamental. O que exatamente você está soltando? Porque muitos soltam o desejo, mas nem percebem que ele nasceu envenenado pela ansiedade. Toth dizia que antes de soltar, é preciso plantar. E plantar, nesse contexto, não é apenas desejar, é consagrar. É oferecer esse desejo ao campo invisível com reverência, com clareza, com pureza emocional. Porque uma semente contaminada não floresce, mesmo que você confie. E é aqui que muitos tropeçam. Acham que soltaram, mas plantaram no solo errado. Soltaram algo que nunca foi uma criação pura, mas uma tentativa de tapar um buraco interior. E assim, o universo espera, até que você deseje de forma verdadeira. Até que o seu pedido não seja uma fuga, mas uma expressão da sua paz. Essa é a próxima chave. E é sobre ela que vamos falar agora. Como plantar o seu desejo no campo certo, no momento sagrado da criação, o instante em que tudo começa a se formar no invisível. Primeiro, é preciso preparar o solo. Antes de qualquer criação, você precisa cultivar o estado interior adequado.
porque é esse estado que determina o que será manifestado. Toth dizia que o universo não responde às palavras, mas à vibração com que elas são lançadas. Por isso, não se começa pelo desejo, começa-se pelo silêncio. Sente-se, feche os olhos, respire profundamente, solte os ombros, a mandíbula, o estômago. Sinta o corpo, deixe os pensamentos passarem sem se apegar a nenhum. O campo subconsciente só se abre quando a mente consciente se retira do caminho. E esse momento é sagrado. É ali que o invisível começa a ouvir. Depois disso, permita que o desejo emerja, mas sem urgência, sem pressa. O desejo precisa vir da plenitude, não da carência. Você não está implorando, está reconhecendo. Visualize aquilo que deseja como se já existisse. Sinta com sinceridade como seria viver essa realidade. Mas não imagine para controlar. Imagine para aceitar. Agradeça, não como quem espera algo, mas como quem sabe que já é. Esse é o ponto de virada, o instante onde você planta a semente e a entrega ao solo invisível, sem tocar mais nela. Em seguida, o mais importante acontece, o afastamento. Toth dizia que o agricultor sábio planta e depois se afasta. Ele não volta todo dia para cavar a terra. Ele confia no processo. E é exatamente isso que você precisa fazer. Proteja o seu silêncio. Evite falar sobre o desejo com pessoas que duvidam. Evite alimentar pensamentos que contradizem a criação. Você não precisa repetir 1000 vezes. Uma vibração limpa vale mais do que 1000 palavras vazias. O universo ouve sua certeza, não sua ansiedade. Logo depois, torne-se um guardião. Guarde o campo como quem protege um templo. Quando vierem pensamentos de dúvida, não lute contra eles. Apenas observe e deixe que passem. Retorne ao seu centro. Mantenha viva a vibração de gratidão por aquilo que ainda não chegou, mas já é seu no invisível. Lembre-se de momentos passados em que o impossível se tornou real. Alimente a fé com essas memórias. Essa é a verdadeira vigilância. Não lutar, mas sustentar. Por fim, quando o silêncio se torna natural, surge um estado raro, um estado onde você já não precisa visualizar, nem repetir, nem afirmar. Tudo dentro de você já está tão alinhado que o universo não tem escolha. Ele responde, e responde rápido. Esse é o ponto onde a criação acontece sem esforço, onde não há mais dúvida, nem espera, nem resistência. Apenas uma fé silenciosa, a mais elevada de todas as vibrações. Toth dizia que esse era o estágio do verdadeiro mago, aquele que não precisa controlar, porque já se tornou um com o fluxo. Esse é o silêncio que não pede, não implora, não exige, apenas vibra, em perfeita harmonia com aquilo que já é. A fé verdadeira não grita com o universo, ela não negocia, não implora por sinais, não força respostas. Ela sussurra no íntimo com uma convicção inabalável, porque quem já está em sintonia com o fluxo não precisa convencer a realidade, apenas caminhar com ela. E é nesse espaço silencioso, livre do ruído da dúvida, que as transformações mais poderosas acontecem, sem esforço, sem controle, sem ansiedade. Agora que você compreendeu como alinhar a vibração, chegou o momento de habitar esse novo estado. Um estado onde não é necessário repetir intenções 1000 vezes, nem visualizar freneticamente aquilo que deseja. Aqui, a vibração é sustentada com firmeza, não com palavras, mas com presença, com lucidez, com entrega. E quem consegue permanecer nesse campo silencioso começa a testemunhar o impossível se dobrando à sua realidade. Pessoas comuns que acessaram esse estado mudaram de vida sem alarde, sem esforço forçado. Apenas pararam de resistir e tudo começou a acontecer. Um homem que passou anos sufocado por dívidas decidiu parar de lutar. Não desistiu da vida, mas desistiu da ansiedade. E no instante em que soltou o peso da escassez, uma oportunidade surgiu do nada. Exatamente na área que ele mais amava, com uma renda maior do que todos os seus planos anteriores. Nada disso foi coincidência, foi ressonância. Uma mulher, exausta de repetir padrões amorosos, escolheu ficar só, mas não por fuga, por liberdade. Passou a vibrar paz em vez de carência, e foi exatamente aí que encontrou alguém que refletia essa paz de volta. Não foi busca, foi magnetismo, e talvez o caso mais impactante seja o de uma pessoa diagnosticada com uma doença considerada incurável. Em vez de lutar contra o corpo, passou a nutrir uma frequência de cura, agradecendo por aquilo que ainda não via, mas já sentia como real. O resultado?
Dias depois, exames comprovaram o que parecia improvável. A cura aconteceu, silenciosa, natural e inevitável, porque quando o corpo para de resistir, a alma pode finalmente agir. Esses não são contos de fada, são as verdades sussurradas nos salões internos da manifestação. Toth dizia: o invisível se move quando você sai do caminho, quando para de tentar controlar tudo, quando confia. A lei do reverso não pede que você lute mais, ela pede que você confie mais, que substitua o esforço pelo alinhamento, que permita que o cosmos faça aquilo que só ele pode fazer. Mas atenção, isso não é uma técnica para momentos de desespero, não é algo que se aplica de vez em quando. A verdadeira transformação acontece quando esse estado se torna seu estilo de vida, quando o soltar deixa de ser uma exceção e vira sua forma natural de existir, quando a confiança não é mais um esforço mental, mas o seu novo normal. É nesse ponto que você se torna inabalável, não porque os problemas desaparecem, mas porque eles já não te movem. Sua vibração passa a ser o seu escudo, sua frequência é o seu território sagrado. A realidade pode mudar, o mundo pode estremecer, mas você permanece, porque agora seu centro não está lá fora, está dentro. Trazer a lei do reverso para o cotidiano é agir com intenção, mas sem apego. É desejar com clareza, mas sem carência. É criar com firmeza, mas sem esforço. É falar com o universo e saber escutá-lo em silêncio. É acordar com propósito, mas dormir em paz mesmo que nada tenha mudado ainda, porque dentro de você tudo já mudou. E quando você vive nesse estado, as sincronicidades se multiplicam. As portas que estavam fechadas se abrem sem barulho. As pessoas certas aparecem no momento exato. Os caminhos que pareciam impossíveis se tornam óbvios, não por mágica, mas por coerência vibracional. Toth dizia que aquele que vive em alinhamento caminha sobre as águas do caos, sem afundar. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já despertou. Então escreva nos comentários qual parte dessa mensagem mais te tocou. O que você vai levar consigo a partir de agora? Compartilhe, porque a sua experiência pode ser exatamente a luz que alguém aí fora está procurando. E lembre-se, no primeiro comentário fixado há um link para o livro Seu Eu Superior, um manual prático que revela o passo a passo para ativar essa frequência silenciosa, reprogramar o campo vibracional e despertar seu poder oculto de manifestação. Se essa mensagem ressoou com você, esse livro vai aprofundar ainda mais seu processo. E antes de ir, tem um vídeo especial aqui na tela. Nele, vou te mostrar exatamente como aplicar tudo o que falamos hoje e começar a sentir a transformação ainda hoje. Clique agora e siga comigo nessa jornada silenciosa rumo ao seu verdadeiro poder.